Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba, Rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga Caixa d'Água, apresenta o programa Pedra Angular. Shalom. Você sabia que joio e trigo não é como as denominações ensinam? E qual a origem do joio e a origem do trigo? E o que o céu e o inferno têm a ver com joio e trigo? Quem é você? Você é joio ou você é trigo? Joio não pode se tornar trigo e nem trigo pode se tornar joio. Vem comigo que nós vamos discorrer sobre este assunto, a origem do joio e a origem do trigo. Eu sou o irmão Gutenberg e este é o programa Pedra Angular. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem, então, joio? E ele lhes disse: Um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: Não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Muito bem, tivemos a leitura, ouvimos a palavra de Deus e eu quero discorrer convosco, ponderar convosco sobre este assunto, que é um assunto maravilhoso, a origem do joio e a origem do trigo. E o céu e o inferno têm tudo a ver com isto. O que você é vai determinar o seu destino. Veja, eu quero levar vocês lá no princípio, lá na eternidade. Eu quero levar vocês quando o Logos surgiu no princípio. Não há necessidade de explicar novamente sobre o Logos, porque existe um vídeo no nosso canal chamado Logos, o que é o Logos, e aí você vai entender o que é o Logos. Já foi explicado que era Deus saindo do seu anonimato, tomando uma forma no mundo espiritual para poder criar todas as coisas. Porque Deus, na sua forma original, como espírito, ele não pode ser visto. Então daí, quando surge o Logos, começa a ser criado todas as coisas. E a primeira coisa que o Logos cria são os anjos, para ele ser adorado. Veja, anjos surgiram do nada. Nós, os homens, saímos das entranhas de Deus, do gens de Deus. Assim como no natural, para uma criança nascer, é necessário que o germe de vida se encontre com o óvulo, e o germe de vida sai do macho e vai ao encontro do óvulo, e ali entra e fecunda e começa a se desenvolver o embrião de um pequenino girinho, de um germezinho pequeno, ali gera uma vida, mas tem que sair do macho. Então, da mesma forma que você vê o nascimento natural, como ele surge, assim também foram os filhos de Deus que saíram das entranhas de Deus, do gens de Deus, do germe de vida de Deus. Então veja, deixa eu levar vocês aqui, vamos compreender isso claramente. Olha, quando logo surgiu, a primeira coisa que ele cria é
os anjos, para ele ser adorado. Então depois ele começa a criar todas as outras coisas. No sexto dia, por último, que é a coroa da sua criação, ele cria o homem. E aí ele gera esse homem, a sua imagem e a sua semelhança. A imagem e semelhança do Logos. O vídeo sobre o Logos explica tudo isso. Veja. Então, quando Deus cria os anjos e ele vive lá com esses anjos há milhões e milhões de anos, não se sabe quanto tempo ele conviveu com os anjos, e ali ele criou um anjo muito belo, muito bonito, chamado Lúcifer. Ele era belo, portador da luz, ao ponto dos outros anjos o admirarem e dizer: por que ele é tão belo assim? Por que Deus fez ele desta maneira, tão belo, tão bonito, tão cheio de resplendor? Então, aquele anjo admirado por todos, criado por Deus, estava ali. Deus, quando cria o homem, e ele cria este homem, e ele vai dar o domínio da terra para os filhos dos homens, para o homem, porque a terra foi dada aos filhos dos homens. Nós, os filhos de Deus, vamos reinar sobre esta terra. Não agora, porque o mundo jaz no maligno, mas um dia tudo isto vai acabará, e haverá um rei justo que reinará, e nós vamos dominar sobre esta terra, como Deus queria que o homem dominasse sobre esta terra. Então esse anjo bonito, belo, ficou cheio de ciúmes. O profeta William Branham diz que ele ficou com ciúme, e ele chegou diante de Deus e disse: Deus, eu tenho uma ideia, deixa eu tomar de conta de tudo isto, ali da terra, do homem, de todas estas coisas, porque já havia um desejo no coração dele de ser adorado, de formar uma civilização para ele e ele ser adorado. Então Deus diz: não, quem vai dominar a terra é o homem. Deus é o Deus do universo e Adão era o Deus da terra. Então Deus é o Deus do universo. Ele nos fez para ser deuses sobre a terra. Então entenda. Então Lúcifer, não gostando disto, começou uma rebelião no céu. Por ele ser belo, bonito, tinha muito resplendor, as asas grandes, ele cativou a terça parte dos anjos, ele conquistou a terça parte dos anjos para ficar ao lado dele. E aí, houve uma batalha no céu, Miguel expulsou ele de lá. O Lúcifer, que passou a ser chamado de diabo acusador e Satanás caluniador, expulsou Lúcifer e seus anjos, que se tornaram demônios. Então eles foram empurrados para a terra, e agora aquele intento que ele tinha no coração de formar uma civilização para ele ser adorado, ele vai agora nesse intento, neste propósito de trazer uma semente para o mundo que tenha a sua qualidade de espírito. Observe. Vamos em frente? Então, quem ele vai usar? Havia um animal belo, ereto, que falava, que se cruzasse com a mulher, podia gerar uma semente. Aquele animal belo que falava, ereto, que tinha conhecimento de princípios da vida, que ficava entre o homem e o chimpanzé, bem mais próximo do homem. A única diferença da serpente para o homem é porque a serpente não tinha alma. Mas com esta unção que Satanás trouxe sobre a serpente, ela ficou como se fosse uma pessoa que tivesse alma. Quando Satanás deu aquela unção,
Então aquele animal sutil, sagaz, inteligente, que tinha conhecimento de princípios da vida, sabia como a vida chegaria ao mundo. Satanás vai usar aquele trunfo para poder gerar a sua semente no mundo e aí trazer uma civilização onde ele pudesse ser adorado. Olha como é tremendo e maravilhoso quando se tem a revelação da palavra, a coisa fica tremenda e maravilhosa. Vamos em frente? Então, usando a serpente cruza com Eva, Eva foi desvirginada pela serpente, o pecado original foi sexo, foi Eva sendo desvirginada pela serpente, e ali Eva, através desse ato, começou a carregar no seu ventre a semente da serpente, a semente do diabo, que teria as características do seu pai carnal, um animal, a serpente, uma característica animalesca, e a característica do seu pai espiritual, Satanás, homicida desde o princípio, as características de Satanás como religioso. Observe, o diabo crê que treme, mas não obedece. É religioso. Então, aquele propósito que ele tinha de ter uma civilização, de ser adorado, ele agora, usando a serpente, gera uma semente, Caim, a semente do maligno, o joio. O profeta William Branham disse, vamos voltar ao princípio e observar como o joio surgiu no mundo. Caim. Eva teve a sua relação com Adão e aí gerou Abel. Abel era filho do homem. Caim era filho de um animal. Quando Eva disse, alcancei um varão com o auxílio do Senhor, é que Deus auxiliou para que aquele menino não nascesse metade homem e metade animal, mas ele nasceu em formato de homem. Esse foi o alcance que o Senhor trouxe para que aquele menino nascesse como um homem, porque ele era filho de um animal. Era uma raça misturada, era um híbrido. Deus não tem mistura, Deus tem produtos original. A mistura quem faz é o homem. Deus não mistura as coisas, Deus é separador, Ele não é misturador. Deus não gosta de hibridação. Deus tem produtos original. Abel era filho do homem, de Adão. Não era filho de um animal. Aí surge a expressão o filho do homem na sua essência, porque o filho do homem é um produto original. Por isso Jesus dizia o filho do homem, produto original. Abel era filho de Adão e Adão filho de Deus. Então aí você tem, Abel era filho do homem. Agora você tem duas sementes, a semente do maligno, joio, Abel, a semente de Deus, trigo. Então joio não pode se tornar trigo e trigo não pode se tornar joio. Agora você tem, aí está a origem do joio e a origem do trigo. Olha como isso é tremendo quando se tem a revelação das Escrituras. O que ocorre? Entre Abel e Sete, Adão não teve filhos, ele teve filhas. Nesse intervalo, entre Abel e Sete, Adão teve filhas. Caim convenceu uma dessas filhas de Adão a se casar com ele e ir para a terra de Nod, para lá formar uma civilização.
a civilização do maligno. Ele queria ir para Nod para encher a terra de violência, de maldade, da semente do maligno. Então Caim pensou: eu vou matar Abel. Conquisto uma dessas moças para ser minha esposa, e aí eu formo a civilização, fica somente a minha civilização no mundo. Eu mato este verdadeiro adorador, porque Abel era o verdadeiro adorador. Os vídeos no canal mostram Abel e a sua adoração, você pode assistir que você vai ser edificado, para mostrar o que Abel fazia com o cordeiro, com a lã, a gordura e a carne. Mostrava que ele era um verdadeiro adorador. Então Caim disse: eu vou matar esse verdadeiro adorador. Ele não gera sementes para o mundo, porque eu vou matá-lo. Vou conquistar uma dessas minhas irmãs e vou levar ela para Nod, e lá eu vou formar uma civilização. E aí eu vou espalhar esta civilização pelo mundo e encher a terra de violência, de maldade, e vai ficar só a semente, a minha semente no mundo. Tudo que Satanás queria. Formar uma civilização onde ele pudesse ser adorado. Lembre-se, os filhos do maligno têm mais poder do que os filhos de Deus aqui na terra. O que eu quero dizer com isto? Eles têm mais aparato, eles têm o príncipe deste século, Satanás, dá poder para eles, dá dinheiro para eles, dá fama para eles, dá tudo que você pensar para eles. Eles têm mais força do que os filhos de Deus aqui na terra. Se Jesus não tivesse vindo, que era a terceira semente, para esmagar a cabeça da serpente, para desfazer as obras do diabo, a própria Bíblia diz que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Se Jesus não tivesse vindo, os caimitas matariam todos os filhos de Deus, porque eles têm mais poder nesta terra. Porque o nosso reino não é deste mundo. Nós temos um reino vindouro. O nosso reino não é deste mundo. Satanás disse para Jesus: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Olha só, tudo isto te darei. Dinheiro, fama, posição, poder, mulher, tudo isto te darei. E ele dá. E os caimitas têm. E o joio tem. Observe. Vamos em frente. A mulher e suas 3 sementes, Abel, Caim e uma semente que viria para esmagar a cabeça do diabo. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a sua semente e entre a semente da mulher e a sua semente. Este te ferirás a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Da mesma forma que Satanás usou da mulher para trazer sua semente ao mundo, Deus também iria usar uma mulher para trazer a semente ao mundo. No ventre de Maria geraria um corpo que esmagaria a cabeça da serpente, Jesus Cristo, que desfaria as obras do diabo. Aí você tem a mulher e suas 3 sementes, Abel, Caim e a semente que viria. Mediante quem esta semente viria? Mediante um filho que seria gerado para colocar no lugar de Abel. Que filho seria este? 7. Então veja, Caim pensou: eu mato Abel, convenço uma das minhas irmãs para se casar comigo e ir para Nod, lá eu gero filhos e eu tenho uma civilização e vou encher a terra de violência. Porque ele era homicida, assassino, ele tinha as características de seus pais. Vamos aqui? Mas Caim não sabia. E Caim, instigado pelo seu pai Satanás, matou Abel. Mas não sabia que Deus levantaria outra semente para colocar no lugar de Abel o verdadeiro adorador. Outra semente. Quem? 7. E 7 gerou Enos. E a Bíblia diz que
Daí começou-se a invocar o nome do Senhor. Começou novamente a fazer como Abel fazia, verdadeiros adoradores na terra, novamente adorando. É uma coisa maravilhosa e tremenda. Essa semente foi levantada. 7. Desta linhagem chegaria a semente que esmagaria a cabeça do diabo. Quem? Jesus Cristo. Daí você tem a origem do trigo e a origem do joio. Abel simboliza a morte de Cristo, 7 simboliza a ressurreição e Enos simboliza o Pentecoste, porque daí começa-se a invocar o nome do Senhor. Morte, Cristo morre, ressuscita, deixa a igreja é revestida de poder e continua a obra de Cristo na terra. Quem substitui Cristo na terra? Com o mesmo Espírito que Cristo tinha, o Espírito Santo que estava em Cristo, o mesmo Espírito que estava em Jesus, agora pousa sobre a igreja para continuar a obra de Cristo na terra. Isto é tremendo e maravilhoso. Daí você tem o joio e o trigo. O surgimento do joio e o surgimento do trigo. Joio é joio, trigo é trigo. Joio não pode se tornar trigo e trigo não pode se tornar joio. Joio vai para o inferno, trigo será recolhido para o celeiro, que é o céu. Isso é maravilhoso. Então, nesse pequeno resumo aqui, você vai entender a origem do joio e a origem do trigo. Que Deus te abençoe e te ajude. Fica na paz. Shalom. Nossos cultos, Rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga caixa d'água, ali está o nosso tabernáculo. Vem estar conosco, domingos e quarta, às 19h30. Você é o meu convidado especial. Shalom. Você acabou de ouvir o programa Pedra Angular. Nosso WhatsApp para contato é o 83-98806-4810. Faça sua pergunta, estamos à sua inteira disposição.